Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar nossa série de vídeos sobre o Google Maps API aqui no Python. E estamos aqui com o nosso código do Google Maps Distância Matrix API. O que acontece é que atualmente o nosso resultado da nossa consulta é retornado por linha, ou seja, cada linha eu tenho uma origem com um destino. E aqui acaba que as minhas cidades de origem repetem mais de uma linha. Por exemplo, eu tenho duas linhas para a cidade de Brasília, que é a mesma origem. E aqui só muda o local de destino. Em alguns casos, normalmente, em praticamente metade dos casos, essa é a melhor maneira de obter o resultado. Mas nós podemos melhorar isso. Nós podemos fazer onde uma linha representa uma origem e a partir disso, cada coluna seguinte representa um local de destino. Então, por exemplo, aqui nós teríamos uma linha para Brasília e teríamos duas colunas. A primeira coluna seria Rio de Janeiro, a segunda coluna seria Belo Horizonte. E a informação que vai estar dentro dessa tabela é justamente a distância que deve ser percorrida para se completar esse arco, ou seja, de Brasília para Belo Horizonte, para Brasília para Rio e depois Brasília para Belo Horizonte. Então é simplesmente pegar essa informação que sai assim por linha e transformar isso numa tabela com esses números. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Aqui nos vídeos nós estamos usando o nome da cidade para ver o trajeto. Mas na prática, você muito provavelmente vai utilizar nome de ruas ou até mesmo coordenadas geográficas. Então, eu acho interessante, aqui nós temos a pasta onde está salvo o script, em arquivos, eu acho interessante criar aqui em destino uma coluna chamada nome. Porque aí você pode criar uma espécie de um nome fictício para esse local. Porque, por exemplo, aqui eu vou colocar o nome como o nome do local. Mas imagina que você está usando uma coordenada geográfica. Então aqui no seu local, você vai ter a coordenada geográfica. E você não precisa ficar decorando que tal coordenada geográfica corresponde ao local. Então você pode colocar, por exemplo, aqui no local a coordenada geográfica. E em nome você indicar casa do fulano, cidade tal. Rua tal, loja não sei do que. Então isso cria uma espécie de aliás, um nome fictício que só vai importar na hora de tá lá na sua tabela de resultado. No código ele vai utilizar a informação que está em um local. Você pode fazer a mesma coisa com a origem, mas aqui eu vou fazer só com o destino. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho aqui minhas colunas, que nós usamos anteriormente. Só que eu não vou precisar de todas as informações. Eu vou continuar precisando do ID origem e local origem, mas eu não preciso do ID destino, local destino e nem dessa da distância. O que eu tenho que fazer agora é adicionar nessas colunas as minhas cidades de destino. Só que primeiro eu tenho que pegar e saber quais são as minhas cidades de destino. Como é que eu faço isso? Eu vou criar uma lista chamada ir para nome. E essa lista vai ser o quê? Vai ser simplesmente a informação que eu tenho no meu destino na coluna que se chama nome. E eu vou pegar essa informação e salvar numa lista. Então, por isso tem esse toList. Vamos ver como que ficou. Eu vou rodar aqui. Ele vai dar erro porque a parte de baixo do código não está pronta ainda. Mas ele vai importar essa primeira informação daqui. Então, aqui eu consigo ver a minha informação colunas, que tem ID origem e local origem. E eu consigo ver também a minha lista aqui, ir para nome. Que é justamente o nome do local que se está indo. O nome que a gente acabou de criar lá na nossa planilha do Excel. E o que eu vou fazer agora é simplesmente juntar essas duas listas. Como que a gente faz isso? Eu vou chamar aqui colunas, mais igual, ir para nome. Eu vou copiar e colar essa informação ali no shell e a gente consegue ver o que acontece. Eu vou colar o que a gente acabou de escrever, colunas mais igual ir para nome. E agora, quando eu pesquiso colunas, ele retorna ID origem, local origem, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Bom, então nesse momento acho que você já consegue visualizar o que a gente está fazendo. A chamada matriz a nossa matriz com os resultados da distância. Então essa primeira parte aqui está pronta. Vamos entrar aqui no nosso loop. Como que vai funcionar no nosso loop? Agora eu preciso ter
Agora, para salvar as informações na minha tabela, matriz, que a gente está utilizando aqui, eu não vou salvar isso depois de cada consulta. Eu tenho que primeiro consultar todos os destinos para determinada origem. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui nós pesquisávamos Brasília, Rio, já tínhamos o resultado da nossa pesquisa e salvávamos na nossa matriz. O que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos criar uma lista, e aí nessa lista eu vou primeiro consultar Brasília, Rio de Janeiro. Aí eu vou pegar essa informação e salvar nessa lista. Depois eu vou consultar qual a distância entre Brasília e Belo Horizonte. Vou ter o resultado e vou pegar essa informação e salvar nessa lista junto com a distância anterior que já estava salva. Depois que eu fizer isso, para todos os destinos daquela mesma origem, eu vou pegar essa informação e aí sim salvar na minha matriz. Então o que a gente vai mudar aqui é simplesmente a indentação desse código. Essa informação não vai ser salva dentro dos dois for, ele vai ser salvo só dentro do primeiro for, que é justamente o nosso for da origem. Ou seja, para cada origem, ele vai salvar essa informação, para que a nossa origem, no caso, é cada linha. Só que antes disso, nós precisamos criar a nossa lista que nós vamos salvar essas distâncias. Então, eu vou criar aqui uma lista chamada info_distância. E eu vou salvar ela com uma lista em branco. Então, toda vez que o código voltar, encerrar aqui e voltar para cá, essa lista vai ser zerada, vai ser criada uma nova lista. E então, o que eu tenho que fazer agora é o seguinte, nesse for aqui, eu vou salvar essa informação de distância que a gente obteve nessa minha lista daqui. Como que a gente faz isso? Simplesmente coloca info_distância, que é a nossa lista que a gente acabou de criar, ponto append, e aqui dentro nós colocamos distância. Então, em outras palavras, o que a gente está fazendo aqui nessa info_distância é simplesmente somar o valor de distância na minha lista que eu já tinha. Eu estou acrescentando, estou somando a minha lista anterior, que no caso, na primeira consulta vai ser uma lista em branco, eu estou somando uma lista em branco com uma informação de distância. Aí no segundo loop, eu vou pegar essa lista que tem uma informação e salvar a segunda informação de distância. Então, por exemplo, no primeiro loop ele vai consultar Brasília, Rio de Janeiro, vai salvar esse valor. Na segunda consulta, ele vai pesquisar Brasília, Belo Horizonte e vai adicionar esse valor naquela lista. Quando ele mudar a minha origem, ele vai zerar aquela lista e começar de novo. Então, é justamente o que está aqui. Deixa eu arrumar. Esse info_distância, ele tem que estar alinhado dentro do loop do destino, tá bom? Porque para todo destino, ele tem que fazer, salvar essa informação lá na nossa lista. O que a gente vai mudar aqui agora é esse infotemp. Então, as duas primeiras informações estão certas. Vão continuar o local origem ID e o local origem local. Só que não vai ter mais local destino ID. Esse local destino local também não vai ter mais. E nem a nossa distância. Aqui tem que fechar, apagar mais. Pronto. O que nós vamos fazer é a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Eu não criei primeiro uma lista fixa e depois criei a parte que é variável. É o que nós vamos fazer aqui. Então aqui eu tenho a parte fixa e aqui embaixo eu vou salvar a parte variável, que é justamente essa lista aqui com as minhas distâncias. Então como que a gente faz isso? A gente coloca info_temp.extend. E aqui dentro eu coloco essa informação info_distância. Certo? Aqui eu não posso usar o append, porque senão ele ia pegar uma lista e salvar uma lista dentro de outra lista. E não é isso que a gente quer. A gente quer juntar duas listas. Então, por isso, utilizamos o extend. Então, aqui nós temos o nosso temp, tá correto? E aqui nós vamos arrumar a indentação desse matriz. Então, esse matriz vai um passinho para cá. Temos aqui infotemp e vamos usar nosso código para ver como que ficou. Vou rodar.
Então observe que ele fez aqui as 3 consultas. Vamos ver isso lá no nosso arquivo de saída. Então olha aqui, no nosso arquivo de saída nós temos as nossas origens e aqui os nossos destinos, justamente o que nós queríamos. Então o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente adicionar mais algumas cidades para a gente ver como que fica. Então eu vou fechar isso, eu vou vir aqui em destino e adicionar algumas cidades. Então vou colocar mais 2 cidades aqui. Vamos colocar, por exemplo, Santos, tem Caixalto, e Porto Alegre. Vou colocar o local no mesmo nome. E na minha origem, vamos adicionar aqui. Vou apagar esse que não tem nada. Vou colocar aqui Palmas. Florianópolis e Florianópolis, tá bom. Florianópolis. Então botei 4 em cada um. Vou salvar. Vamos rodar aqui nosso código de novo e ver como que fica. Porque aqui só tinha 2 informações, então fica pequeno. Com mais cidades fica mais interessante. Então aqui ele rodou, vamos ver lá no nosso arquivo de saída como que tá. Então olha que legal a nossa informação aqui, como ele apresenta. Cada linha é uma origem, então por exemplo a primeira aqui é Brasília, que tem o ID 1, e aqui são os meus destinos. Então por exemplo, a distância de Brasília para o Rio é esse número aqui em metros. A distância de Brasília para Belo Horizonte é esse número aqui em metros. Brasília, Santos, Brasília, Porto Alegre. E também para as outras origens. Então aqui é legal porque é bem fácil de comparar. Por exemplo, eu sei que o local mais perto para o Rio de Janeiro é São Paulo. Esse aqui eu sei que o local mais perto para Belo Horizonte também é São Paulo. Eu sei que, por exemplo, o local mais longe do Rio de Janeiro é Palmas. Então assim eu consigo comparar, porque só de olhar eu já consigo ver e identificar. E antes, quando nós estávamos trabalhando aqui, ó, eu não consigo identificar. Por quê? Porque eles não estão em ordem. Então não é muito fácil de compreender isso. E o interessante disso é que nós vamos utilizar essa informação aqui em outra série futura aqui no canal. Que será quando nós vamos analisar pesquisa operacional e modelos de transporte. Então lá nós vamos identificar qual transporte eu devo optar. Imagina que aqui são as fábricas, aqui minha origem são as fábricas e os meus destinos são as cidades dos consumidores. Então de qual fábrica eu mando para cada cidade? Então é isso que nós vamos analisar depois lá nos vídeos sobre pesquisa operacional. Então aqui nós encerramos a parte do Google Matrix API, Google Maps Distância Matrix API, finalizando, fazendo a nossa matriz de distâncias. A próxima API que nós vamos ver aqui é a Google Maps Elevation, que retorna a elevação de determinado local a partir da coordenada geográfica. Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site estudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas inscrições para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te encontro no próximo vídeo. Abraços e até mais!